E o menino Rico ficou em torno de 10 anos dentro daquele apartamento, sozinho. E esse vai ser o caso que eu estarei contando hoje no canal Tóquio Tomodachi. Eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos que ocorrem no Japão em geral. Eu faço esse canal com a Julie. A Julie está em todas aqui. Então siga a gente também no Instagram. Eu faço esse canal com a minha amiga Alessandra. A Alessandra está no Brasil agora. Enquanto isso eu vou fazer no canal somente com a Julie. Então vamos ao caso de hoje. Pessoal, antes de começar o caso de hoje, eu estarei mostrando as belezas do Japão, que é o sakura. O sakura é uma flor de cerejeira. Ela só se abre nessa época de primavera no Japão. Ela só fica aberta por uma semana. E depois a árvore ela seca. Então, essa semana é a semana do sakura no Japão. A gente vai deixar as imagens aqui. Dá uma olhada para você ver como é lindo essa flor de sakura. Depois de vocês terem visto uma das belezas do Japão, que é o sakura, a gente vai começar o caso de hoje. Esse caso foi descoberto no dia 30 de maio de 2014. Esse caso ocorreu num estado que se chama Kanagawa, é do lado de Tóquio, numa cidade que se chama Atsugishi, em um bairro muito tranquilo. Em um apartamento do primeiro andar, foi encontrado os restos do corpo do menino Rico. Desde 2004, faziam 10 anos que não havia nenhum vestígio de alguém morando naquele apartamento do primeiro andar daquele prédio. O criminoso de ter deixado aquela criança naquele estado, dentro daquele apartamento, é o seu pai, Saito Yukihiro. Ele foi preso em outubro de 2004 por negligência e também por cárcere privado. Ele deixou seu filho Rico por 2 anos e 3 meses em cárcere dentro daquele apartamento sozinho. E depois de negligenciar comida a seu filho veio a perder a vida. E mesmo ele sabendo disso, ele deixou o corpo do seu filho por 10 anos dentro daquele quarto. Até o dia que ele foi preso e também nunca mais voltou àquele local. A prefeitura da cidade de Atsugi só ficou sabendo do desaparecimento do menino Rico no dia 30 de maio de 2014. Após 7 anos e meio desde que o menino perdeu a vida. O porquê? Foi aniversário do menino Rico. Se ele estivesse vivo, ele estaria com 14 anos no dia 30 de maio de 2014. O pai do menino Rico, o Saito, ele nasceu em 1978, em um estado que se chama Yokohama, na cidade de Tsurumi. Ele era um menino que tinha o pai e a mãe e mais 2 irmãs. Eles eram 5 pessoas. O seu pai era um empresário e sua mãe era a dona do lar. Quando o Saito estava na 6ª série do ensino fundamental, a sua mãe, ela começa a ficar doente. É a Julie brigando com o cachorro do lado, na porta. E nesse prédio não pode ter cachorro. Quando o Saito estava na 6ª série, a sua mãe, ela fica doente. Ela fica com esquizofrenia. E aos poucos, ele vê a sua mãe se transformando em uma outra pessoa. Ele vendo a sua mãe se destruindo aos poucos, ele começa a ficar em frustração. Quando ele entra no colégio, ele começa a perder a memória de tudo o que aconteceu na sua infância.
e na sua adolescência. Quando o Saito tinha 20 anos, ele conhece uma japonesa que se chama Kawamoto, que no futuro virá a ser a mãe de Riko e a sua esposa. E a Kawamoto era a filha de um homem que tinha um onsen, mas ela também não se dava muito bem com seus pais. O pai da Kawamoto, que é a mãe do Riko, arrumou uma amante, e a sua mãe era muito rigorosa com ela. Quando a Kawamoto tinha 17 anos, ela conhece o pai do Riko. Eles começam a namorar e moram juntos. E no dia 30 de maio de 2001, nasce o menino Riko. E ali inicia uma expectativa do passo a passo para a construção de uma família. No começo do casamento, o pai do Riko, o Saito, ele era um funcionário provisório, mas como ele era um homem muito esforçado, ele conseguiu virar um funcionário fixo e começou a ter estabilidade econômica. Apesar do Saito ser um homem muito trabalhador, quando ele saía mais cedo do trabalho, ele fazia o máximo do possível para poder ficar junto com o menino Riko. Ele ajudava a Kawamoto a dar banho no menino, trocar as fraldas. Ele era um pai presente para o menino Riko naquela época. Mas após um ano do nascimento do menino Riko, o Saito começa a perder o interesse pelo menino. E a sua mãe, por ser uma menina muito nova, ela começou a ver as suas amigas indo para clubes, indo comer fora, indo beber fora. E ela também começou a perder o interesse pelo menino Riko. A casa também, aos poucos, começou a ficar suja. As roupas do menino também não eram lavadas. E aos poucos, aquela estrutura daquela família foi sendo destruída. Quando o Saito saía do seu trabalho cansado e chegava na sua casa, a Kawamoto parou de fazer a janta para ele. E também, enquanto o problema estava entre os dois, ainda estava tudo bem. O problema é que os dois aos poucos começaram a perder interesse pelo menino e negligenciar o menino. A Kawamoto, que é a mãe do Riko, ela começa a querer ter estabilidade financeira para si mesma. E ela começa a trabalhar naquelas profissões que vende o corpo. E ainda começa a trabalhar em serviços noturnos, como hostess, para poder ter mais dinheiro. Ela fala no seu relato no tribunal que ela queria ter mais dinheiro para ter a sua independência, já que o seu marido, o Saito, ele não ganhava muito aonde ele trabalhava. Apesar do casal trabalharem muito, o menino começou a ser negligenciado por comida também. Quando o menino Riko fez 3 anos, a mãe do Riko, a Kawamoto, ela saía para trabalhar e às vezes ela não voltava para sua casa, deixando o menino de 3 anos sozinho, até o pai voltar para sua casa. Um certo dia, o menino Riko conseguiu abrir a porta da casa e saiu para fora. E nisso, os vizinhos chamaram a polícia. E a polícia chamou o conselho tutelar. Mas a mãe do Riko conseguiu uma boa desculpa e pegou o menino Riko de volta. E prometeu que nunca mais iria acontecer a mesma coisa. Mas um certo dia, a mãe do Riko, a Kawamoto, ela sai para trabalhar e não volta mais e deixa o menino preso dentro de casa. Inicia ali um recomeço, que seria o Riko e o pai dele. E no relato do Saito ele fala que ele tinha falado para o seu filho Riko que eles estariam sempre juntos. Mas a casa do menino Riko estava cheia de lixo e com mau cheiro. E mesmo assim, o pai do Riko disse que estava tentando ser um bom pai para o menino. E ali começa a primeira parte do inferno que o menino Riko
iria viver. O Saito, ele era um motorista de caminhão. Então, ele comprava na loja de conveniência um bolinho de arroz e um suco e deixava para o menino se alimentar. E quando ele vai trabalhar, ele pega o menino, coloca ele dentro do quarto e tranca a porta, com medo que o menino conseguisse abrir a porta igual ele fez no passado. Em maio de 2005, o Saito, pai do menino Rico, conhece uma menina mais nova e começa a namorar com ela, mas esquece que tem um menino dentro da sua casa, que é seu filho, preso naquele quarto, sujo, escuro e sombrio. Após o pai do menino Rico ter sido preso, no dia 5 de dezembro de 2006, a polícia faz uma perícia no seu celular e descobre que nessa data ele tinha uma foto com a sua namorada, prometendo a ela amor eterno. Mas enquanto o pai do Rico estava namorando com a menina mais nova, o menino Rico estava nos seus últimos dias de sua vida. E a luz de esperança que o menino Rico tinha dentro do seu coração é que aquela porta daquele quarto sujo, imundo, frio e sombria fosse aberta pelo seu pai e que pudesse pegar ele no colo, lhe dar comida, bebida e também dar carinho àquele menino. E essa luz foi se apagando e ele veio a perder a vida. Na perícia do apartamento onde o Rico estava, foi encontrado 2 toneladas de lixo dentro daquele local. A polícia faz uma investigação profunda, passando um pente fino no meio daquele lixo, para saber qual foi a última refeição que o menino Rico tinha feito. E encontraram um pacote de bolinho de arroz com a data do dia meados de janeiro de 2007. E um certo dia, após ele ter namorado aquela menina mais nova, ele se lembra que tinha um filho dentro daquele quarto. E ele resolve voltar àquele apartamento. Quando o pai do Rico abre a porta daquele apartamento, ele encontra o menino caído no chão, com os olhos abertos. Ele entra em pânico, vai até o seu quarto, pega um cobertor, enrola o menino e sai correndo daquele apartamento. Depois disso, ele vai ao encontro da sua namorada novamente e resolve tirar alguns dias de férias e frequenta vários motéis com aquela mesma menina. Após uma semana dele ter ido naquele apartamento, ele resolve passar em uma loja de conveniência e comprar bolinhos de arroz e suco. Ele compra esses 2 ingredientes, vai até a porta do seu apartamento e se ajoelha do lado de fora e começa a orar para o menino Rico. Após esse dia, o corpo do menino Rico ficou por 7 anos e meio dentro daquele apartamento, enrolado naquele cobertor, naquele quarto sujo, frio e sombrio. E o seu corpo ficou parecendo uma múmia. Se o Conselho Tutelar do Japão tivesse tirado o menino Rico daquela vez que ele conseguiu fugir daquele apartamento, o menino Rico ainda estaria entre nós. Esse caso só ficou descoberto porque quando o menino tinha 6 anos, ele teria que estar entrando na escolinha. E ele não compareceu no primeiro dia de escola. E a prefeitura começou a achar muito estranho. E a prefeitura entra em contato com a polícia para pedir um mandato para entrar dentro daquele apartamento e mesmo assim um mandato para ouvir os depoimentos do pai e da mãe do menino Rico. A prefeitura da cidade de Atsugi vai várias vezes à casa do menino Rico, mas ninguém abre a porta. E um certo dia, a polícia descobre onde o pai do menino Rico está vivendo e consegue encontrá-lo um dia
que ele estava voltando do seu trabalho. E no dia 30 de maio de 2014, o pai do menino Rico, o Saito, ele vai preso. E nesse mesmo dia, a polícia consegue entrar naquele apartamento e encontra o corpo do menino Rico como se fosse uma múmia. O tamanho do corpo do menino Rico era de 1 metro. E o seu corpo estava totalmente grudado àquele cobertor. A autópsia do seu corpo foi efetuada e foi constatado que ele perdeu a vida quando ele tinha 5 anos e 8 meses. E o seu corpo estava com a idade de um menino de 4 anos. Em 2005, o Tribunal de Justiça do Estado de Kanagawa, Yokohama-shi, ele pede 15 anos de prisão para o pai do menino Rico por cárcere e negligência infantil. E o juiz fala em seu depoimento que a responsabilidade do Saito era cuidar do seu filho, ou ao menos doar o menino Rico ao conselho tutelar. E que além de ele não ter efetuado tudo isso, ele deixou o menino dentro daquele quarto, sem água e sem comida, com 2 toneladas de lixo, no escuro e no frio. E para finalizar, o juiz, ele começa a chorar. E o juiz pergunta para o pai do Rico e para a mãe de Rico o porquê um menino tão pequeno tinha que passar por tudo aquilo, sendo que ele tinha pai e tinha mãe. E o juiz finaliza dizendo que infelizmente a única coisa que o menino Rico tinha era o lixo, o frio, o medo e a esperança que aquela porta um dia iria ser aberta. Pessoal, e esse foi o caso de hoje. E o que vocês acharam? Para finalizar, eu vou dar o cigarrinho para Julie e também deixar um recado para os meus amigos brasileiros que moram aqui no Japão. Deixar a Julie equilibrando o cigarrinho enquanto eu falo. Aqui no Japão está tendo uma lei nova, tá? Para quem tem multa de carro, por favor, pague rapidamente, porque a polícia está prendendo um monte de gente que tem contas atrasadas de multa. E o que ocorre quando você não paga a multa? Você vai preso e fica com antecedentes criminais. Então, pessoal, se você tem multa de trânsito, multa de qualquer coisa aí de carro, pague logo. Não deixe para depois. Você pode perder o seu visto e ficar com antecedentes criminais. E esse foi o caso de hoje. Por favor, pessoal, deixe o seu like aqui. Eu tenho que pagar o meu editor. Por favor, ajude a gente a continuar contando os casos criminais que ocorrem no Japão. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Sayonara!